Correção das questões de propriedades coligativas. Vamos lá, pessoal. Lembrando que se tu souber o nosso macete, tu vai conseguir fazer as questões de coligativas. Então, quanto mais soluto não volátil tu adiciona a um líquido puro, o que acontece? A pressão de vapor diminui, a pressão osmótica aumenta, a temperatura de congelamento diminui e a temperatura de ebulição aumenta. Então vamos lá, questão de número 1 ali, pessoal, tá? Diz assim, no passado se fazia sorvete colocando o recipiente com seu preparado líquido em outro recipiente, contendo a mistura de gelo com sal. Essa técnica permitia que o sorvete se formasse, pois... Então, pessoal, colocou sal, aconteceu o quê? Diminuiu a temperatura de congelamento. Letra o quê? Letra A. Questão de número 2. Preparando uma solução aquosa com um soluto não volátil, promove-se uma pressão de vapor, diminuição, temperatura de ebulição, um aumento, e na temperatura de congelamento, uma diminuição. Portanto, resposta letra C. Questão de número 3. A seguir estão representadas as curvas de pressão de vapor em função da temperatura de 3 sistemas, A, B, C. Um é a água pura e os outros são soluções aquosas de sacarose, não necessariamente nesta ordem. Assinale a alternativa correta. Então, escolhendo uma pressão, eu chego na primeira curva. Então, o que é a primeira curva aqui, pessoal? A passagem de líquido para gás. Então, aqui embaixo eu tenho a temperatura de ebulição da curva A. Na mesma pressão, quando eu chego aqui em B, o que acontece? A passagem de líquido para gás. Então, aqui embaixo a temperatura de ebulição do B. E na mesma pressão, chegando na curva C, o que temos? A passagem de líquido para gás. Então, lá embaixo está a temperatura de ebulição do C. Então, tu pode ver que A tem a menor temperatura de ebulição e C tem a maior temperatura de ebulição. Como um é água pura e os outros dois é água moçada com sacarose, então, o A é a água. Porque à medida que eu adiciono soluto, a temperatura de ebulição aumenta. Então, o A é a água. Consequentemente, o C, que tem a maior temperatura de ebulição, é o mais concentrado. Portanto, resposta letra C na questão de número 3. Questão de número 4. Em um mesmo local, eles comparam ali, pessoal, sempre a água com a água do mar, nas 3 alternativas, tá? Então, qual é a diferença da água para a água do mar? Que na água do mar tem o quê? Sal. Então, eu adicionei sal. Se eu adicionei sal, a temperatura de ebulição da água do mar é maior do que da água. A pressão de vapor da água do mar é menor que da água. E a temperatura de congelamento da água do mar é menor que da água pura. O nosso macetinho para você. Então, resposta letra E na questão de número 4. Questão de número 5. Usando água como solvente e preparando uma solução de um soluto não volátil, as temperaturas de ebulição e fusão da solução
estarão sob pressão de 1 atmosfera, nível do mar, qualitativamente assinaladas no termômetro. Então, qual é a temperatura de ebulição e a temperatura de congelamento que aquele termômetro vai registrar? Observe que está marcado ali no termômetro a temperatura de 0 grau, que é onde a água congela, e a temperatura de 100 graus, que é onde a água entra em ebulição. Se a gente colocou um soluto não volátil, a temperatura de ebulição aumentou. Então tem que estar marcando acima de 100. E a temperatura de congelamento, quando adiciona um soluto não volátil, diminui. Então tem que estar marcando abaixo de 0. Tá? Que letra aparece isso? Letra B, então, na questão de número 5. A questão de número 6, pessoal, tá? Na questão de número 6, nós temos 3 soluções. As 3 são soluções do mesmo soluto, tá? Só que tem quantidades diferentes de soluto e tem a mesma quantidade do solvente. A única coisa que muda é a quantidade de soluto. Então, se eu vim aqui na temperatura T, que ali no gráfico aparece o número 1, mas é a temperatura T, tá certo? Ó, se eu vir aqui na temperatura T e eu subir para cima, eu vou encontrar, ó, a pressão de vapor da primeira curva, que é a 3, ó, a pressão de vapor da segunda curva e a pressão de vapor da curva o quê? 1. Lembre que quando se adiciona soluto não volátil, a pressão de vapor diminui. Então, a 3 é a que tem a menor pressão de vapor. Então, é a mais concentrada. Já a curva 1 é a que tem a maior pressão de vapor. Se tem a maior pressão de vapor, é a menos concentrada. Lembre que muitas vezes eles gostam de pedir nesses gráficos qual é o mais volátil e qual é o menos concentrado. Lembre que mais volátil é aquele que tem maior pressão de vapor e, consequentemente, menor temperatura de ebulição. E o menos volátil, o contrário. O menos volátil é quem tem menor pressão de vapor e maior temperatura. Então, resposta da questão 6, letra D, de Dinamarca. Questão de número 7. Em festas e churrascos em família, é costume usar geladeira de isopor para resfriar bebidas enlatadas ou engarrafadas. Para gelar eficientemente, muitas pessoas costumam adicionar sal à água ou até mesmo ao gelo. A melhor eficiência mencionada se deve ao fato da presença do sal, tá certo? Na água, no gelo ali. O que acontece? Coloca o sal, o que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura de congelamento. Diminui a temperatura, mantém gurizados enlatados ou os engarrafados numa temperatura mais o quê? Baixa. Então, resposta da questãozinha de número 7, letra D, de Dinamarca. Questão de número 8, tá? Nós temos ali 2 copos. No primeiro copo tem o ovo e a água. Observe que o ovo está embaixo. Por que o ovo está embaixo? Porque ele é o mais denso. A água é menos densa. No segundo copo, se adicionou sal. E quando se adicionou sal àquela água, o ovo subiu. Por que o ovo subiu? Porque a água com o sal ficou mais densa. Tá? Botou sal lá para dentro, aumentou a massa da solução, ficou mais denso, o ovo subiu. Então a primeira resposta, gurizada, ali, tá certo? É que ao colocar sal, a densidade aumenta.
Então a densidade da água pura era o que, gurizada? Menor, tá? E depois eles querem saber o que acontece com a pressão de vapor, com a temperatura de ebulição ou a temperatura de congelamento. Então, à medida que tu aumentou a quantidade de soluto, que é o sal, a pressão de vapor da solução diminuiu, a temperatura de congelamento diminuiu e a temperatura de ebulição aumentou. Então, o copo que tem o sal tem menor pressão de vapor, menor temperatura de congelamento e maior temperatura de ebulição. O copo que tem só a água, o contrário, maior temperatura de congelamento, menor temperatura de ebulição e maior temperatura de congelamento. Pressão de vapor, né? Que é o que estava faltando ali agora. Então a resposta, gurizada, é a letra C. Sobre essas propriedades, é correto afirmar que a água pura, eles querem saber da água pura, é a menos densa e é a que tem a maior temperatura de congelamento, tá? Questão de número 9. Em países frios, é comum a utilização de água e etileno glicol no radiador de carros para evitar o congelamento do líquido. Essa mistura pode baixar a temperatura de congelamento em até menos 35 graus Celsius. Lembrando que a água congela a 0 grau. Esta característica se deve a... Pessoal, coloque etileno glicol na água. Adiciona um soluto. O que aconteceu? A temperatura de congelamento diminuiu pela adição do soluto não volátil. Então, resposta, letra o quê, pessoal? Letra A. Questão de número 10. Na questão de número 10, pessoal, tá? Diz o seguinte. Em regiões onde o inverno é rigoroso, são encontradas algumas espécies de borboletas que produzem substâncias causadoras de um efeito coligativo nos seus fluidos corporais, permitindo assim que elas não se congelem e consigam sobreviver. A respeito dos efeitos coligativos, sabe-se que, quando comparados à mesma temperatura e pressão, estes dependem unicamente do número de partículas do soluto não volátil e não da natureza do soluto. Baseando-se nessas informações e com relação às propriedades coligativas, julgue os itens a seguir, indicando quais são verdadeiros. Então, povo, quando se adiciona soluto, a pressão de vapor diminui, a pressão osmótica aumenta, a temperatura de congelamento diminui e a temperatura de ebulição aumenta, tá? Então, letra A. O efeito coligativo que evita a morte das borboletas por congelamento é denominado crioscopia, né? A diminuição da temperatura do congelamento é crioscopia. Então, letra A, correta, tá? Letra B. O abaixamento da pressão de vapor em soluções diluídas é diretamente proporcional à concentração do soluto. Sim, quanto mais soluto, menor a pressão de vapor. Letra C. Soluções aquosas concentradas evaporam mais rapidamente que a água pura. Não, pessoal. Se diminui a pressão de vapor, dificulta a passagem do líquido para o estado de vapor. Lembre que um líquido só entra em ebulição quando a pressão de vapor do líquido igualar a pressão atmosférica. Então, à medida que adiciona soluto, a pressão de vapor diminui. Fica mais difícil para o líquido passar para o estado de vapor.
Letra C, um soluto não volátil aumenta a temperatura de congelamento do solvente. Não, ele diminui a temperatura de congelamento. Letra E, um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor se iguala à pressão externa. Exatamente isso. Um líquido entra em ebulição quando a pressão de vapor iguala a atmosférica. Por exemplo, ao nível do mar, a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Não importa o líquido, ele só vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor igualar a atmosférica. Para cada líquido, isto ocorre em diferentes temperaturas de ebulição. Mas a pressão de vapor vai ter que ser 760, porque tem que igualar a atmosférica, tá? Então, quais são as verdadeiras? A, a B e a E. Questão de número 11. O etileno glicol é usado como aditivo de água dos radiadores de automóveis com o objetivo de dificultar a ebulição da água e, consequentemente, proteger os motores dos automóveis, especialmente nos dias quentes de verão, muito comuns em nossa região. Em relação ao etileno glicol, é correto afirmar que é uma substância. Então, o etileno glicol aumenta, pessoal, a temperatura de ebulição da água do radiador e também diminui a temperatura de congelamento da água do radiador, tá? Então, ele é um soluto não volátil. Se ele é um soluto não volátil, ele não pode ser a letra A. Porque se ele fosse uma substância gasosa, já era gás, era volátil, tá? Letra B, pouco volátil, que é usada nos fluidos para radiadores a fim de diminuir a temperatura de ebulição. Não é diminuir a temperatura de ebulição, é aumentar, pessoal. É evitar que a água do radiador ferva, coisa que acontece a 100 graus quando tem água pura. Quando tem água com etileno glicol, essa água só vai ferver em temperaturas bem acima de 100 graus, tá? Então a água, mesmo atingindo 100 graus, não entra em ebulição e se mantém lá dentro do radiador. Letra C, é volátil. Não, é não volátil. Letra D, que deixa mais viscoso e, portanto, mais volátil o fluido dos radiadores. Não, o contrário, né, moçada? Se aumenta a temperatura de ebulição, deixa menos volátil. Então, sobrou a letra E, que é o gabarito. Quando se adiciona etileno glicol adicionado à água, provoca uma elevação da temperatura de ebulição da solução, tá certo? Em relação à temperatura de ebulição da água. Exatamente isto. Letra E, então, na questão de número 11. Questão de número 12. A seguir estão representadas as curvas de aquecimento de 3 líquidos, 1, 2 e 3, ao nível do mar, em função do tempo. Sabendo que um dos líquidos é água pura e que os outros 2 são soluções aquosas de cloreto de cálcio, analise as afirmações a seguir. Então, pessoal, olha bem, a curva 1 é a água. Por que é a água, pessoal? Porque essas quebras no gráfico aqui, ó, são as mudanças de estado físico. Então, antes dessas quebras, eu tenho o estado líquido. E após as quebras, eu tenho o estado gasoso. E a gente sabe que a água, ao nível do mar, tem temperatura de ebulição igual a 100. Então, o 1 é a água. E também eu sei, gurizada, que aqui é a água, porque é uma substância pura. Água é ou não é uma substância pura? É. Se é uma substância pura, a temperatura de ebulição tem que ser o quê? Constante. Já quando a gente olha o 2 e o 3, a gente vê que é uma mistura, ó. Por que é uma mistura?
Porque a temperatura de ebulição está inclinada para cima. O fato de estar inclinada para cima significa que a temperatura de ebulição está variando. Então, ó, no caso da curva 2, começa aqui em 103 e vai aumentando, ó. Na curva 3, começa a temperatura de ebulição em 130 e vai aumentando até que vira gás, tá? Então, moçada, gabarito da questão 12, letra o quê? Letra A, moçada. Questão de número 13. A água do mar pode ser considerada como uma solução, contendo vários sais dissolvidos. Entre as afirmativas a seguir, assinale a que não é correta, pessoal, na 13 ali, tá? Então, a 13 diz assim, ó, a temperatura de solidificação da água do mar permanece constante à medida que o solvente se solidifica. Pessoal, temperatura de fusão só é constante se eu tenho uma substância pura. Se eu tenho uma mistura, a temperatura de fusão varia. Água do mar, água com sais minerais, principalmente o NaCl. É uma mistura. Se é uma mistura, não pode ser constante, tem que variar. Então a errada é a letra E. Questão 14. Vamos ver o que diz a questão 14. A 14 diz assim, que em A eu tenho uma solução 0,1 mol por quilograma de glicose. A B, 0,2 mol por quilograma de sacarose. E a C, 0,2 mol de quilograma por quilograma de frutose. Lembra o que significa mol por quilograma? É a concentração molar, a molalidade, né, pessoal? Tá? Então, eles perguntam ali, pessoal, tá? Antes eu lembro de vocês o seguinte, moçada. Quanto maior for a quantidade de soluto, mais concentrada é a solução, menor a pressão de vapor, maior a pressão osmótica, menor a temperatura de congelamento e maior a temperatura de ebulição. Então, a gente pode ver que duas daquelas soluções têm a mesma concentração. Então, tem os mesmos efeitos coligativos. Então, A1, tá? A1, tu vai ver o seguinte, que a A é a que tem a menor concentração. Se tem a menor concentração, tem a menor temperatura de ebulição. Como B e C são as mais concentradas, tem maior temperatura de ebulição. Mas como a concentração é igual, a temperatura de ebulição também é igual, tá? Agora, moçada, o item 2, tá? Pressão de vapor. A B e C tem menor pressão de vapor. Por quê? Porque são as mais concentradas. Por que o valor é igual? Porque a concentração é a mesma. E a A tem maior pressão de vapor porque é a menos concentrada. 3 sobre temperatura de congelamento. A e C tem menor temperatura de congelamento. Não, A e C não. B e C. Menor temperatura de congelamento, tá? E o valor é igual porque a concentração é a mesma para os dois. E o A tem maior temperatura de congelamento porque é a menos concentrada. Então, resposta letra A na questão 14. Questão de número 15. Preparando as 3 soluções representadas a seguir. Todas têm 100 gramas de água. Então, a quantidade de água é igual para todas, tá? O que é diferente ali, moçada, é as gramas que foi colocado em cada copo. Então, tu tem 18 gramas de glicose no primeiro, 3,42 gramas de sacarose no segundo e 3,6 gramas de frutose no
terceiro ali. Bom, guarde bem o seguinte, moçada. Quanto mais soluto, maior os efeitos coligativos, tá? Mas o soluto só pode ser analisado em mols quando tu tem solutos diferentes, que é o caso da questão 15. Ó, tu tem ali glicose, sacarose e frutose, substâncias diferentes. Não dá para analisar em grama, tu tem que analisar em mols. Quem tiver maior número de partículas do soluto não volátil em mols, terá menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição, menor temperatura de congelamento e maior pressão osmótica. Símbolo de pressão osmótica, tá? O π. Daí, fazendo a continha, pessoal, que é a massa dividido pelo mol, a massa é aquele valor que eles deram no exercício, e mol, tu tem que olhar na tabela periódica. Então, fazendo a conta, a gente vê que a 3 é que tem maior número de mols. Tá certo? Ó, maior número de mols a 3. Então, a 3 é que tem tudo isso aqui, ó. A 3. Consequentemente, a 1 e a 2 é tudo ao contrário. Só que a 1 e a 2 deu a mesma quantidade de mols. Então, tem a mesma concentração. Mesma concentração, mesma pressão de vapor, mesma temperatura de ebulição, mesma temperatura de congelamento e mesma pressão osmótica. Tudo igual para a 1 e a 2, tá? Mas lembrando, a 3 é tudo isso. Portanto, resposta, moçada, da questão 15 é letra A. Questão 15, resposta letra A. Vamos com a questão de número 16. A 16 diz assim: dados os sistemas 1, água pura, 2, água com sal, 3, benzeno puro, 4, 5 gramas de naftaleno dissolvido em 100 gramas de benzeno, 5 gramas de naftaceno dissolvido em 100 gramas de benzeno, tá? A 25 graus Celsius foram medidas pressões de vapor, encontrando-se os seguintes resultados: 106, 105, 108, 23 e 21 milímetros de mercúrio. Não necessariamente nesta ordem. Sabendo que o benzeno é mais volátil que a água, tá? E dadas as massas molares do naftaleno e do naftaceno, e a pressão de vapor dos solventes puros. Quem são os solventes puros que a gente leu lá? Água e benzeno, tá? Então, moçada, um tem valor 23 e o outro tem valor 108. Então, o que tem valor 23 é a água, porque a gente leu na questão que é menos volátil. Se é menos volátil, tem maior temperatura de ebulição e menor pressão de vapor. Isto é ser volátil. Ser volátil é ter baixa temperatura de ebulição e alta pressão de vapor. Então, quem tem menor pressão de vapor é o menos volátil, que é também quem tem maior temperatura de ebulição. Então já sabemos que o 23 é a água, tá? E o 108, pessoal, é o outro líquido puro. Então sobrou para o benzeno. Que está escrito ali é o mais volátil. Se ele é o mais volátil, o que eu sei é o que tem menor temperatura de ebulição entre os dois. E também, se é o mais volátil, é o que tem a maior pressão de vapor entre os líquidos puros. Então, só fazendo isso aqui, já ficamos entre duas letras ali, tá?
Daí, dos itens, tem sal e água. Quando a gente coloca sal na água, o que vai acontecer com essa pressão de vapor da água? Vai diminuir. Então, água e sal é obrigado a ser o 21. Água e sal é obrigado a ser o 21. E ainda continuamos entre duas letras, tá? Agora, eu tenho, pessoal, 5 gramas de naftaleno e 5 gramas de naftaceno. Em que quantidade de benzeno? 100 gramas. Então, só interessa para nós a quantidade do soluto, porque a quantidade de benzeno é igual para os dois, tá? Então, quem tiver, olha aqui, ó, o maior número de mols vai ter menor pressão de vapor. Quem tiver maior número de mols vai ter menor pressão de vapor. Então, massa de naftaleno 5, dividido pelo seu mol, que é 128, vai dar mais mols do que o de baixo, ó. O naftaceno, 5 gramas, dividido pelo mol, que é 228, vai dar menos mol. Não precisa fazer a matemática, né? A gente só quer saber onde é que tem mais mol e menos mol. Então, no naftaleno tem mais mol. Se tem mais mol, é mais concentrado. Se é mais concentrado, vai ter menor pressão de vapor. Então, ó, o benzeno puro é 108. Colocou o naftaleno, fica 105. Colocou o naftaceno, fica 106. Portanto, resposta da questão 16 é, moçada, igual à letra B. 16, letra B, então. Agora chegamos na questão 17. Em 2 frascos A e B, ligados conforme o esquema a seguir e inteiramente mergulhados num banho a temperatura constante, colocam-se respectivamente uma solução 0,1 mol de sacarose em água e uma solução 2 mol de sacarose em água, ambos no mesmo nível inicial. Com o passar do tempo, observa-se que, pessoal, tá? Então, ó, este aqui, pessoal, é o A, tá certo? E este aqui é o B, tá? Então, o A tem concentração 0,1, enquanto que o B tem concentração 2 mol por litro. Então, o que vai acontecer? Como esse aqui tem menos concentração, o solvente evapora mais facilmente. Como aqui, ó, está tampado, pessoal, tu pode olhar no desenho que está tampado aqui, ó, tá? Então, quando evapora, a água, vapor, entra nesse caninho. Ao entrar em contato com o caninho, acaba condensando. E daí, ó, pinga aqui. Então, ó, a água evapora, entra no cano e acaba condensando e vai pingando aqui. Então, aqui vai diminuindo o nível da solução e aqui vai aumentando o nível da solução. Então, ocorre passagem de água de A para B. Resposta B de Brasil. E aqui, pessoal, não vai achar que está ocorrendo um processo chamado de osmose. Aqui está ocorrendo a tonoscopia. Para ser osmose, tinha que ter uma membrana separando as duas soluções. E daí a água líquida atravessava essa membrana e ia de uma para outra. Então, se eles perguntassem para nós qual é o processo coligativo que está ocorrendo aqui, é a tonoscopia, tá? E chegamos à última questão, que é a questão 18.
Considere um recipiente aberto contendo 100 ml de água pura fervendo. A temperatura de ebulição não sofrerá alteração quando a esse sistema for acrescentado. Então nós temos álcool etílico, cloreto de sódio, açúcar e areia, tá? Pessoal, quem que não vai afetar ali? A areia. Por que a areia não vai afetar, pessoal? Porque quando eu adicionar a areia vai ficar toda no fundo do recipiente. Não vai se misturar com a água. Não se misturando com a água, não interfere na pressão de vapor, na pressão osmótica, na temperatura de congelamento e na temperatura de ebulição, tá? O soluto tem que se dissolver e formar uma solução. Areia e água não é solução. Não é solução, não interfere nos processos coligativos. Então, gabarito, letra D, meus lindos, até o nosso próximo encontro.